Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desenhar juntos a planta de um projeto, talvez o mais importante da sua vida, o projeto da sua longevidade. E não é só sobre viver mais, é sobre colocar mais vida em cada ano. Preparado? Vamos lá? Para começar, eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Você tem medo de envelhecer? Olha, se a sua resposta foi sim, fica tranquilo, você não está sozinho nessa. O medo de perder a autonomia, a memória ou até a nossa própria identidade, ele é real e muito comum. Mas e se a gente tentasse olhar para isso de um jeito diferente? Como diz o psicoterapeuta Arnaldo Costa, envelhecer bem é um privilégio. E sabe, privilégios assim não caem do céu, eles são conquistados. Conquistados com preparo e, claro, com qualidade de vida. E aqui está a grande virada de chave, a ideia central de hoje. Envelhecer não precisa ser um declínio que a gente só assiste acontecer. Pode ser um projeto ativo. Pensa assim, você é o arquiteto, o engenheiro do seu próprio futuro. Você está no comando da obra. E como todo bom projeto, o nosso tem uma estrutura. A gente vai se guiar por 3 pilares essenciais. Primeiro, corpo e mente. Depois, coração e espírito. E para fechar, vida e legado. Vamos explorar cada um deles. Então vamos ao nosso primeiro ponto, entender o que é, de fato, esse tal de projeto da longevidade plena. Porque a meta aqui é muito clara. Não é só sobre quantidade, é sobre qualidade. É viver bem. Então, o que significa essa longevidade plena? Imagina um estado de bem-estar total, onde seu corpo, sua mente e suas emoções estão em sintonia. Não é só sobre não ficar doente, sabe? É sobre ter vitalidade de verdade. É acordar de manhã com um propósito, sentindo que a sua vida tem uma direção. E olha, isso aqui é super importante de entender. A gente precisa separar as coisas. Uma coisa é a sua idade cronológica, aquele número no seu documento. Outra, completamente diferente, é a sua idade biológica e psicológica. É como você se sente, como seu corpo e sua mente funcionam. Esse sim é o verdadeiro termômetro da sua vitalidade. O calendário é só um detalhe. Para construir essa vitalidade toda, a gente precisa começar pela fundação, pelo alicerce. E é por isso que o nosso primeiro pilar é corpo e mente. Essa é a base de tudo, da nossa autonomia e da nossa energia para viver. A gente já sabe o básico, né? Comer bem, se exercitar, dormir direito. O segredo não é saber, é fazer com consistência. E um ponto que muita gente esquece, a saúde bucal. Um sorriso saudável não mexe só com a autoestima. Ele é fundamental para a nossa vida social, para a forma como a gente se conecta com o mundo. E assim como a gente malha o corpo para ficar forte, a gente precisa malhar o cérebro. Sim, existe musculação para a mente, e ela é absolutamente essencial para manter a nossa mente afiada, criativa e resiliente. E como a gente faz isso na prática? Desafiando o cérebro todo dia. Aprenda uma língua, um instrumento, qualquer coisa nova. E aqui vai uma dica de ouro. Ouça música. É incrível, mas ouvir música é uma das poucas coisas que ativam o cérebro por inteiro, como uma ginástica completa que mexe com emoção, memória e coordenação ao mesmo tempo. Ok, com a base do corpo e da mente bem sólida, a gente pode subir o próximo andar do nosso projeto. Agora, vamos falar daquilo que nos nutre por dentro, da nossa essência, o pilar do coração e do espírito. Essa parábola é simplesmente fantástica para a gente entender a diferença entre religião e espiritualidade. Pensa assim, a espiritualidade é a lua, é a nossa conexão com algo maior, com o mistério da vida. A religião é a mão que aponta o caminho. Ambas são importantes, mas o perigo é a gente se fixar no caminho e esquecer de olhar para o destino, para a imensidão da lua. E essa conexão com a Lua também se reflete na nossa conexão com outras pessoas. Ficar sozinho não é só uma questão de se sentir triste. Hoje, a gente sabe que o isolamento social é um dos maiores fatores de risco para doenças sérias como a demência e a depressão. É um alerta de saúde pública. Para não restar nenhuma dúvida, olha só os números nesse gráfico. O risco de declínio na maturidade para quem vive isolado é altíssimo. Já para quem mantém conexões fortes, o risco despenca. Nossos amigos, nossa família, eles são literalmente um remédio. Tá, mas como a gente constrói essas relações fortes e verdadeiras? A jornada invariavelmente começa por dentro. O autoconhecimento é a grande mola propulsora.
É ter a coragem de olhar para si mesmo, entender seus medos, seus desejos e, principalmente, fazer as pazes com a sua própria história. E agora, com a saúde em dia e o coração conectado, a gente chega no topo da nossa construção, o pilar final, vida e legado. É aqui que a gente pega tudo isso e coloca em ação no mundo, construindo o nosso propósito. Muita gente vê a aposentadoria como o fim da linha, mas na verdade ela pode ser o começo de um capítulo incrível. Com um bom planejamento financeiro, um mundo de opções se abre. Você pode começar uma nova carreira, por pura paixão. Pode encontrar um propósito gigante no voluntariado. Ou fazer aquelas viagens que não são só para tirar foto, mas para viver de verdade. E como o grande Viktor Frankl nos ensinou, quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Ter um sentido, um propósito, nos dá uma força, uma resiliência absurda para encarar os desafios que a vida inevitavelmente traz. E, por favor, se você acha que a sua melhor fase já passou, pense de novo. Michelangelo, Verdi, Rembrandt, todos eles criaram algumas de suas obras mais geniais já na maturidade. A experiência de uma vida inteira pode ser o combustível para o nosso período mais criativo. O auge pode ser agora. E agora, para a gente fechar, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Vamos ver como esses 3 pilares se conectam e se sustentam para criar essa jornada rumo à plenitude. O mais importante é entender que nenhum desses pilares se sustenta sozinho. Pensa nisso como um ecossistema. Um corpo saudável te dá energia para suas relações. Suas relações e seu propósito dão um sentido para você se cuidar. E um legado bem planejado te dá a paz para aproveitar tudo isso. Um alimenta o outro num ciclo virtuoso de bem-estar. E assim, a pergunta final é para você. Não é sobre o futuro, é sobre o agora. Qual é o primeiro tijolo que você vai colocar hoje na construção do seu projeto de longevidade? A planta do projeto está na sua mão. A obra começa agora.